Parábola de Jesus é a nossa nova série de mensagens, princípios do reino para uma vida abundante. Essa é uma nova série, nós vamos trabalhar ao longo de todo esse mês, cada semana, uma parábola diferente. E acho que a primeira pergunta que a gente tem que responder sobre as parábolas é por que Jesus falava sobre parábolas, ou falava em parábolas. Essa talvez seja uma das perguntas mais repetidas em relação aos ensinamentos de Jesus. Se você for fazer uma conta, 1/3 dos ensinos de Jesus vieram por meio de parábolas. Jesus contava as parábolas, e as parábolas eram histórias que ele contava para mostrar para as pessoas, para aqueles que o ouviam, e principalmente para os seus discípulos, verdades profundas sobre o reino de Deus. Era o jeito que Jesus encontrou de fazer com que as pessoas compreendessem de um jeito mais fácil todas as verdades que ele gostaria de transmitir. O termo parábola, ele vem do grego, e essa palavra aqui, parábolé, que é colocar ao lado. Ou seja, todas as vezes em que Jesus contava uma parábola, é como se ele colocasse uma história ao lado de verdades muito maiores do que a história que ele gostaria de contar. Então, Jesus constantemente coloca essas histórias ao lado de verdades importantes. Nesse caminho, Jesus normalmente criava um cenário nessa história, ele usava objetos, ele criava personagens para ilustrar verdades do reino de Deus. E aí, antes de entrar no texto bíblico que eu escolhi hoje, eu quero te contar uma história que é muito importante dentro da filosofia do mundo, chamada o mito da caverna. Eu não sei se você já ouviu essa história, mas eu vou te contar ela aqui hoje. Essa é uma história, ou um mito criado por um homem chamado Platão, que foi um dos maiores pensadores da história da filosofia. E dentro desse mito, o que acontece? Um grupo de homens, eles nasceram e cresceram dentro de uma caverna muito escura, e eles ficavam presos a essa caverna, algemados dentro dessa caverna. Então, eles não tinham nenhuma noção do que acontecia fora da caverna. Por quê? Porque eles nasceram na caverna, cresceram na caverna, tudo o que eles conheciam era o que estava dentro da caverna. Todos eles cresceram de costas para a entrada da caverna, e constantemente os homens que os aprisionaram passavam na parte de fora, e havia uma tocha, uma fogueira, que iluminava de tempos em tempos dentro da caverna. E aí esses homens passavam com objetos, e a única coisa que os prisioneiros conseguiam ver era a sombra dos objetos que aqueles homens carregavam. Ou seja, para quem cresceu dentro da caverna, sem saber o que existia, e só vendo os objetos sendo transmitidos, para eles o mundo era composto por esses objetos que eles viam. Até que um dia, um desses homens conseguiu escapar. Ele conseguiu se livrar daquelas algemas, e quando ele começa a sair da caverna, a primeira coisa que acontece é que a luz da fogueira cega os olhos dele por alguns minutos, porque ele nunca tinha visto luz. E aí ele fica assustado, e aí o primeiro pensamento dele é voltar para dentro da caverna, porque pelo menos lá ele estava seguro. Só que com o tempo, gradativamente, a sua vista começa a melhorar, e ele consegue enxergar o mundo do lado de fora. Ou seja, a luz que ele desconhecia fez com que ele enxergasse coisas que ele jamais tinha visto. A luz que até aquele momento não era nada para ele, a partir dali fez com que ele tivesse uma compreensão de mundo completamente diferente. A parábola que eu escolhi para a gente trabalhar hoje aborda ou aponta um pouco para essa realidade, e é a parábola da candeia, que está lá em Mateus, capítulo de número 5, a partir do versículo 14. Mateus 5, 14. Saúde. Mateus 5, 14. Diz assim a palavra de Deus. Esse mesmo texto vai ser transmitido aqui no nosso telão, tá bom? Olha só. Vocês são a luz do mundo.
Jesus está falando isso para vocês, para nós. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Consegue imaginar essa cena? Uma cidade construída no alto de uma montanha, é impossível de esconder. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para iniciar essa palavra, eu já contei uma história, agora eu quero contar uma segunda história para vocês sobre um homem agora, e é esse homem aqui chamado Thomas Edison. O Thomas Edison foi um dos grandes inventores da história da humanidade. Ele viveu de 1847 a 1931 e ele era uma mente brilhante, um grande criador. Pra vocês terem uma ideia, ele tem mais de 1000 patentes, vai ficar estranho, né? Mais de 1000 coisas patenteadas, eu ia falar patentes patenteadas, mais de 1000 coisas patenteadas no seu nome, invenções, né? Por exemplo, você sabia que ele foi o inventor das câmeras de cinema? Thomas Edison, o inventor das câmeras de cinema. Segunda coisa que ele inventou, segunda não, né? Uma outra coisa que a gente conhece bastante é embalagem a vácuo. Você já parou para pensar que alguém inventou a embalagem a vácuo? Né? A gente vai vivendo e não para pensar que algum dia alguém olhou e falou, puxa, não seria bom a gente embalar alguma coisa a vácuo? Foi o Thomas Edison. Outra coisa que ele criou, as rodas de borracha. Ele que criou. Um mimeógrafo, quem lembra do mimeógrafo aqui? Olha a idade de vocês sendo reveladas agora em nome de Jesus. Mimeógrafo, pastor Marquinhos, eu sei que você usou muito, eu sei. Mimeógrafo, a gente chegava no dia da prova, hoje não, né? Mas a gente chegava no dia da prova, que delícia que era, né? Ah, faltou cópia, não, eu não quero, pode pegar aqui, ó, me dá uma nova. Aí, oh, coisa boa era cheirar aquela folha, não era? Coisa boa. Foi ele que criou também. Agora, a maior invenção do Thomas Edison foi a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente. E aí a pergunta que eu faço é, o quanto essa invenção foi útil para a história da humanidade? Irmão, vocês têm noção de que hoje a gente só tem a possibilidade de ter uma iluminação como essa, porque um dia um homem chamado Thomas Edison criou a lâmpada incandescente, como a gente conhece hoje. E qual que é o propósito da lâmpada? É simples, é até óbvio, né? É fornecer luz, é iluminar. E aí, pensando nisso, quando eu pensei que o propósito da lâmpada é fornecer luz, é iluminar um ambiente ou o caminho, eu me lembrei daquilo que Jesus disse sobre ele mesmo, em João capítulo 8, versículo 12. O que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Vocês vão entender daqui a pouco onde eu vou chegar. Houve outros momentos em que Jesus disse eu sou, sobre ele mesmo, sobre algum assunto. Jesus disse eu sou a luz do mundo, mas ele também disse lá em João 6,48, eu sou o pão da vida. Jesus também disse em João capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta. Jesus também disse em João capítulo 10, versículo 11, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus também disse em João capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Agora, por que eu disse tudo isso? Para trazer uma curiosidade aqui para nós, porque em nenhum momento Jesus disse, vocês são o pão da vida, vocês são a ressurreição e a vida, vocês são a porta, vocês são o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Não, mas no primeiro texto que a gente leu, o mesmo Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, diz a cada um de nós, vocês também são a luz do mundo. Poucas coisas na Bíblia, Jesus diz que ele é e que nós somos também, mas quando ele fala sobre a luz do mundo, ele atribui essa realidade também a cada um de nós, como dizendo, eu sou, mas vocês também devem ser. Vocês não são o pão da vida, vocês não são a porta, vocês não são nada disso, mas a luz do mundo nós somos. A responsabilidade de trazer luz para um mundo que está em escuridão também é de vocês. Uma outra coisa, Diogo, que Jesus está dizendo aqui, é que não é que nós devemos ser a luz do mundo, ou que nós seremos a luz do mundo daqui a um tempo, não, nós já somos a luz do mundo.
Significa que aquilo que nós precisamos ser, nós já temos dentro de nós. Jesus já depositou. Nós já somos instrumento que deve iluminar um mundo em escuridão. E é justamente esse texto, essa parábola que eu escolhi para a gente hoje. A parábola da candeia é uma das parábolas mais curtas que a gente tem na Bíblia. Poucas parábolas se comparam a ela em tamanho. Jesus está aqui num dos momentos mais conhecidos da Bíblia, que é o Sermão da Montanha, e ele vai trazer uma grande aula com uma espécie de base, de fundamento para a vida cristã. Para isso, ele usa diversas questões do cotidiano. Então, ele vem falar sobre semente, ele vem falar sobre figueira, ele vem falar sobre o grão de mostarda, o joio, o trigo, coisas que faziam parte do dia a dia daquele pessoal. E aí, nesse momento, Jesus fala sobre a candeia. Nós estamos acostumados com as luzes, já que o Thomas Edison criou. Mas, nos tempos de Jesus, não funcionava assim. O tempo de Jesus não tinha um move desse assim, que ficava se mexendo para iluminar as coisas e apontar onde Jesus estava. Não. No tempo de Jesus, os ambientes eram iluminados pelo candeeiro. E aí aqui está uma candeia dos tempos de Jesus. A candeia era como se fosse uma lâmpada de barro, e dentro dela era colocado azeite. O azeite, como um combustível, pegava fogo e ficava aceso ali durante bastante tempo. É em cima desse instrumento aqui que Jesus traz a fala dele. E ele diz: ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. O que Jesus está dizendo é: a candeia não foi criada para ser colocada em qualquer lugar da casa, debaixo da cama ou debaixo de uma vasilha. Não, ninguém faz isso. Eu duvido que você chegue numa casa, em algum momento da sua história, só se essa pessoa foi meio lelé da cuca, e você chegou e falou assim: deixa eu acender a luz aqui. Você acendeu e a lâmpada estava debaixo da cama. Não faz o menor sentido. A luz é colocada em lugares estratégicos para iluminar todo o ambiente. O lugar da candeia é onde ela consiga iluminar todos que estão na casa. A gente está falando sobre um posicionamento estratégico para que a candeia consiga exercer todo o seu potencial. Todos nós já passamos por momentos assim, como eu vou te contar agora. Lá no passado era mais, agora é menos. Mas você já chegou em algum momento de algum aniversário e você falou assim: nossa, está sem luz na rua. Deve estar sem luz em casa também. E aí, por algum motivo que ninguém sabe explicar, a gente normalmente, pelo menos lá em casa é assim, a gente deixa a vela lá no último cômodo, na última gaveta, atrás de todas as coisas. Então a gente tem que ir, agora não mais, ia tateando até chegar na gaveta, e aí a gente não fuma, e como que a gente vai acender a vela? Aí vai, liga o fogão e acende a vela, e aí volta tudo ao normal. Esses dias atrás, eu até postei lá, eu trinquei o dedinho do pé, não o dedinho, o irmão dele, do lado, porque o inimigo se levantou lá em casa, numa TV que eu ia doar para a igreja, e aí, para eu receber visita, a gente tirou essa TV e deixou dentro do quarto, para que as visitas não vissem uma TV perdida no meio da casa. Aí eu fui dar mamar para o Bruno de madrugada, aí o Bruno chorou, eu fui lá, levantei, fiz a mamadeira, quando eu estava voltando ele dormiu. Aí eu fiquei pensando, 4 horas da manhã, eu falei: beleza, o Bruno dormiu, eu vou deixar essa mamadeira aqui, e vou voltar para a cama, e daqui a pouco, aí eu taquei o dedão na TV, esqueci que ela estava lá, estava tudo escuro. Aí minha reação foi a natural, de todo ser humano. Eu apertei o dedo assim e fiquei: ai. Aí a Cacá: o que está acontecendo? Aí colocou uma luz na minha cara, eu falei: tira essa luz daqui, para ela quebrar qualquer coisa que estiver na minha frente, Enfim, porque coisas assim acontecem na escuridão. Problemas acontecem quando a gente não enxerga as coisas. Ou alguém que está dirigindo numa rodovia e está sem luz e você está com um farol só, sabe o caolho, o Willy Caolho, você fica lá só com uma única luz e você perde o caminho, você perde a entrada, você passa no buraco, você passa problemas. Por quê? Porque é isso que acontece quando nós andamos na escuridão. E aqui eu já quero seguir direto para a aplicação desse sermão, e eu preciso te dizer que hoje eu não trouxe nenhuma novidade.
Eu não trouxe nada no grego, nada no hebraico, não. Hoje eu quero ser bem prático e bem objetivo aqui com você. Porque olhando para esse texto, a primeira coisa que precisa ficar clara para nós é que nós já temos tudo que nós precisamos para iluminar a vida de outras pessoas. E até mesmo o nosso próprio caminho. Jesus já disse, mas eu quero te lembrar, você é a luz do mundo. Eu e você somos a luz do mundo. Jesus está dizendo que o Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou os céus e a terra, Ele partilhou um pedaço dele com a gente para que a gente consiga iluminar a vida de outras pessoas. Agora ouça bem, porque eu sei que alguns de nós, a gente vai ter dificuldade de compreender isso. Por quê? Porque normalmente a gente olha para aquilo que nos falta. Então a gente vai dizer, poxa, como que eu posso ser a luz do mundo se eu ainda estou preso no pecado da mentira? Como que eu posso ser a luz do mundo se eu ainda falo palavrão? Como que eu posso ser a luz do mundo se eu ainda estou preso na pornografia, nas dívidas, na fofoca, porque eu ainda falo mal da vida dos outros? Eu não posso ser a luz do mundo porque eu tenho muita coisa para melhorar ainda. Eu não posso ser a luz do mundo, mas ouça bem, se nós estamos em Cristo, se Cristo habita dentro de nós, ser luz para a vida de outras pessoas é algo possível. Não porque somos bons, mas porque aquele que habita dentro de nós é bom, e Ele é Jesus. O que Jesus está dizendo não é que vocês são a luz do mundo pelo seu próprio mérito. Não, vocês são a luz do mundo pelos meus méritos, diz o Senhor. Não é porque vocês são bons, mas é porque eu sou bom e possibilito a vocês serem a luz do mundo. Porque vocês estão conectados em mim. Aí sim vocês são capazes de abençoar a vida de outras pessoas. Olha só o que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses 2,15. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis. No meio, diga comigo, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha que coisa louca, o que esse texto está dizendo? No meio de uma geração corrompida e depravada, a gente tem que brilhar como as luzes das estrelas brilham no universo. Não é que a gente tem que se afastar da geração corrompida e depravada e brilhar entre nós. Irmão, você quer ver um problema? É luz dentro da igreja. Porque aqui já tem demais. Todos nós carregamos a luz de Jesus, todos nós estamos caminhando para apresentar Jesus a quem? A quem está perdido na escuridão. Agora tem crente que só quer ser crente dentro da igreja, isso é um problema. Porque o chamado do Senhor para nós é sermos luz no meio de uma geração corrompida e depravada. Por isso que faz sentido a fala de Jesus, quando ele diz, Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Porque o chamado de Jesus para nós não é um chamado para uma fuga do mundo, para dizer, não, agora que você está indo na igreja, você se afasta de todos os seus amigos, você se afasta de todos os ambientes, você vai ficar preso dentro da igreja, bitolado aqui, você não pode assistir mais nenhum filme que não fale sobre Jesus, você só pode assistir The Chosen agora, acabou. Não, não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está ensinando que no meio de uma geração corrompida e depravada, nossa vida precisa mostrar a diferença. O pastor está dizendo então que eu que saí do mundão, eu que usava droga, eu preciso voltar lá agora e ser amigo de... Não é sobre isso que eu estou falando. Cada um sabe os seus limites, cada um sabe onde o seu calo aperta, cada um sabe dos seus desafios. O que eu estou dizendo é que Deus não nos chama para vivermos uma vida presa a quatro paredes, onde somos luz para quem já tem luz. Sabe, pessoas que se convertem e abandonam as amizades antigas, para mim, podem discordar, não tem problema, mas para mim isso é pecado. Porque eu estou tirando a oportunidade de pessoas viverem a mesma transformação que eu vivi, simplesmente porque eu agora não quero mais viver nem 1 milímetro perto daqueles que até ontem eu vivia. Significa que a gente tem que praticar o que o mundo pratica? De jeito nenhum. Mas nós deveríamos estar trabalhando para iluminar o caminho dos irmãos e irmãs que ficaram para trás.
Significa que a nossa presença é como o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então, quando nós estamos com os nossos amigos, com a nossa empresa, com os nossos familiares que não conhecem a Jesus, a gente não toma a forma deles, a gente dá a forma para os ambientes onde nós estamos. Então, quando a gente chega num lugar onde tem fofoca, onde tem palavrão, onde tem mentira, onde tem adultério, quando a gente chega, as coisas têm que ficar diferentes. Por quê? Porque nós somos diferentes do mundo, mas somos influentes no mundo. O mundo depende e precisa da influência da igreja em todos os lugares. Não se amoldem, mas transformem. Não sejam receptores, mas a gente tem que ser promotor. Eu vou trazer agora aqui um conceito teológico que eu não sei nem se você está preparado para o tamanho da sabedoria que eu vou trazer agora aqui para você. Eu espero que você esteja. É a diferença do crente chuchu para o crente pimentão. Já ouviu falar? Os cozinheiros já se ligaram onde eu vou chegar aqui. Já estão dando glória a Deus. O crente chuchu, eu não gosto de chuchu. Não gosto de chuchu. Mas dizem as pessoas aí que o chuchu, ele toma gosto de qualquer coisa que você colocar. É verdade, irmãos? Bota o chuchu lá, o chuchu, ele vai pegar o gosto do que tiver em volta dele lá. Tem crente que é assim, é o crente chuchu. Aí ele está lá no trabalho, ao invés dele ser diferente, não, ele toma o gosto. Ele vira o que o ambiente tiver. Se o ambiente tem palavrão, ele começa a falar palavrão. Se o ambiente tem coisa errada, ele começa a fazer coisa errada. Aí no domingo ele vem para a igreja e fica tudo certo. Esse é o crente chuchu, é o crente que pega gosto pelas coisas. Mas Deus está chamando a gente para ser crente pimentão. Já viu pimentão? A minha mãe gosta de colocar pimentão no feijão. Aí fica pimentão com feijão. Não fica feijão com pimentão. Porque você só sente o gosto do pimentão. Uma vez o Vlad me levou para comer um pastel. Você achou que eu nunca ia falar, né, Vlad? Chegamos aqui em Santos, ô pastor, vou te levar para comer um pastel. Nem sei, irmãos, não vão comer pastel com o Vlad. Não importa onde seja, não vão. Meu, o pastel de queijo tinha tudo que você pensar. Era pastel de azeitona com queijo, de pimentão com queijo, menos queijo. O queijo era a última coisa que tinha ali. E aí quando você sente o gosto do pimentão, você fala, tem pimentão aqui. Bota pimentão na pipoca, é pimentão com pipoca. É esse tipo de chamado que Deus tem para nós. É um chamado onde nós chegamos e a gente muda o ambiente onde a gente está. Onde não somos moldados pelo ambiente, mas nós moldamos através do nome de Jesus os lugares onde nós estamos. É por isso que Jesus é conhecido como amigo de pecadores. Por quê? Porque Jesus estava no meio dos caras, mas ele moldava o ambiente. Esse é o chamado de Deus para nós. Nós somos a luz do mundo. Onde pisamos a planta do nosso pé, as coisas têm que mudar. Quando a gente chega e tem alguém falando besteira, as pessoas têm que chegar e falar, parou, o pastor chegou, o crente chegou, não dá, não vamos ficar mais contando esse tipo de piada, não vamos falar mais esse tipo de coisa. Por quê? Porque nós somos diferentes, a gente carrega a luz de Jesus. Ainda nesse pensamento, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei interessante, olha só, a luz não muda as coisas de lugar, ela simplesmente mostra onde as coisas estão. A luz não muda as coisas de lugar, ela simplesmente mostra onde as coisas estão. Partindo dessa ideia, se eu te chamar para ir na minha casa e a minha casa estiver suja, e eu acender a luz, automaticamente as coisas não vão voltar ao lugar e a casa vai ficar limpa, não vai. O que a luz vai fazer? A luz simplesmente vai mostrar como a casa realmente está. Significa que a luz não altera o estado das coisas, ela simplesmente mostra como as coisas são realmente. É esse tipo de luz que Deus quer que a gente seja, esse é o nosso propósito. A gente nasceu para sermos luz, para que nós vejamos as nossas próprias mazelas e que a gente consiga mostrar para os outros as fragilidades deles também. Sabe quando as pessoas compararem a vida delas com a nossa, elas precisam ver, puxa vida, o casamento do fulano é tão bom, e agora olhando para o casamento dele eu consigo perceber o quanto o meu não é. A vida do fulano, ele passa por um monte de problema, ela passa por um monte de BO, mas ela tem uma paz que eu não consigo explicar exatamente como eu gostaria de ser, e aí eles vão querer descobrir o que a gente carrega, e é a nossa oportunidade de dizer, nós servimos a Jesus, Jesus mudou a nossa história, e é por isso que nós somos assim.
A nossa vida tem que ser diferente. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser, sabe, irmãos, esse é meu jeito. Nós não somos insuportáveis. Já viu crente insuportável? Eu conheço crente insuportável. Crente que é o tempo inteiro crente demais. Estou dizendo que a gente tem que ser crente, mas a gente tem que viver de um jeito normal, e quando as pessoas compararem com a nossa vida, elas vão dizer, caramba, ele é normal e eu queria ser assim. Eu queria ter uma vida parecida. Sabe aquela expressão assim, cara, você me deu uma luz. Eu estava perdido e você me deu uma luz. O ser luz em Jesus é justamente isso. Existem pessoas que não estão enxergando porque não estão tendo a clareza necessária, a iluminação necessária para viverem as verdades do Evangelho de Jesus. E quem vai mostrar isso? Eu e você. Por quê? Porque nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Porque quando o cenário é iluminado, aquilo que antes estava oculto, agora não está mais. Agora existe uma luz no fim do túnel. É aí que as pessoas vão se aproximar da gente e elas vão dizer, puxa vida, não imaginava que minha casa estava tão suja assim, cara. Não imaginava que eu tinha tanta coisa para corrigir, tanta coisa para consertar. Porque é isso que a luz faz. A luz não organiza, mas ela possibilita a organização. É por isso, irmãos, que eu defendo tanto a ideia de que a gente precisa construir uma igreja mais madura. Eu prego sobre maturidade. Por quê? Porque eu não posso pegar cada um de vocês pela mão, e não fazem isso comigo, e a gente tomar decisão todo dia juntos, sabe? Deixa eu ver onde você vai, deixa eu ver o que você vai fazer. Não, a gente não pode fazer isso. Nós precisamos construir uma vida capaz de tomar as nossas próprias decisões. E aí o que eu faço? A minha função como pastor é vir aqui e mostrar para vocês, iluminar o caminho. Essa luz que chegou para mim na minha casa enquanto eu li esse texto, que já mexeu comigo, já mexeu com a minha família, agora eu trago essa luz para cá para mostrar para vocês, olha, esse é o caminho. E aí cada um de nós toma as suas próprias decisões. E agora você vai poder ajudar outras pessoas a iluminar o caminho deles também. Olha lá, irmãos, piscando a luz ali de que falta 8 minutos. Não é esse tipo de luz que vocês têm que ser. Outro tipo de luz eu estou falando. A candeia num lugar não apropriado, ela não vai surtir efeito. Uma lâmpada embaixo de uma vasilha não vai surtir efeito. E essa é a pergunta que fica. Se nós somos luz do mundo, o quanto nós estamos iluminando a vida de outras pessoas? O quanto daquilo que a gente carrega tem sido bênção para a vida de outras pessoas? O quanto outras pessoas querem conhecer o Jesus que você carrega? O quanto Jesus tem sido atraente na nossa vida para a vida de outras pessoas? Ou você nunca ouviu aquela frase assim, para ser crente igual o fulano, eu prefiro não ser. A gente já disse esse tipo de frase. Para ser assim eu não quero ser não, eu prefiro ficar no mundo. Ei, é tempo de nós mostrarmos uma realidade diferente para a vida das pessoas. É tempo da gente começar a testemunhar sobre o que Jesus está fazendo na nossa família. Mas para que isso aconteça, a nossa vida tem que ser diferente. O meu objetivo aqui hoje é justamente levar a gente à compreensão da nossa importância para Deus e para esse mundo, porque existem pessoas tropeçando aí fora, justamente por não conhecerem a luz, outros porque não querem conhecer a luz, mas tem gente querendo, tem gente desejando. Eu contei para vocês alguns dias atrás, a gente iniciou um pequeno grupo lá na empresa onde eu trabalho, e aí no primeiro dia a gente começou, eu e mais 2, e aí 1 mês e meio depois, a gente tomou uma proporção absurda, e a gente estava com 20 pessoas dentro de uma sala, e aí eu me lembro, foi agora, né? Lógico que eu me lembro, um dos gerentes lá da empresa, eles ficaram sabendo, dois gerentes ficaram sabendo, falaram, o que os meninos estão fazendo? Eles estão orando e lendo a Bíblia na hora do almoço, e aí teve até louvor no último encontro. Daqui a pouco só falta recolher o dízimo e oferta, né, irmãos? Vai virar uma igreja. Aí a gente estava lá, e aí eles começaram a usar esse encontro como exemplo, dizendo, olha, a gente acabou de sair do Setembro Amarelo, e eles falavam na reunião de grupo, durante a semana, vocês que estão passando aí por dificuldade, por problemas emocionais, aí, de ansiedade, de depressão, tem um pessoal se encontrando de segunda e quinta na hora do almoço, vai ser bênção para vocês, vão lá e tudo mais. Irmãos, aí na última quinta-feira, aí um dos gerentes falou, eu arrumei uma sala para vocês, uma sala bem legal para vocês ficarem e tal, bem na entrada da empresa, assim, falou, que legal. Aí eu cheguei do almoço,
aí tinha um monte de gente dentro da sala, né? Aí eu falei pro outro pastor que estava lá, eu falei, mas deram a sala pra gente e estão usando. Ele falou, não, mas é o povo que já está esperando começar o culto. Eu falei, o sangue de Jesus, o culto já está atrasado aqui, né? E por que eu estou contando tudo isso? Porque as pessoas estão desejando ouvir sobre Jesus. A gente pensa que não, aí a gente não fala, porque a gente fala, eu não vou falar, porque vai, não, as pessoas querem, as pessoas estão desejando ouvir sobre aquilo que Jesus fez na nossa família, na nossa vida. Agora como que Jesus é visto? Jesus vai ser visto como, na luz que você vai transmitir, quando as pessoas olharem para o seu casamento e perceber que você, homem, trata bem a sua esposa, você, esposa, trata bem o seu marido. Porque eu fico imaginando, quem que está fazendo o culto lá? É o pastor Diego e o pastor Cris. E não, esse pastor aí não é pastor não, trai a esposa, fala palavrão, e não vou lá não, você é doido? O cara pega dinheiro dos outros, não, eu não vou. Por que as pessoas estão lá? Porque elas querem ouvir, e porque elas, entre aspas, muitas aspas, talvez essa não seja a melhor palavra, mas é no que eu consigo pensar agora, elas respeitam aquilo que a gente carrega, porque elas olham para a sua história e falam assim, vale a pena seguir alguém que é um bom marido, uma boa esposa, vale a pena porque eu sou vizinho dessa pessoa a vida toda, e eu vi a mudança que Jesus fez na vida dela, vale a pena, eu vou conhecer a sua igreja sim, por quê? Porque você é um bom exemplo para mim, porque eu vejo como você age, eu vejo como você fala, eu vejo como você trabalha. Agora tem gente que não quer convidar um amigo do trabalho para vir aqui porque não é um bom funcionário. O cara vai falar assim, você é crente, mas você chega atrasado toda hora. Você é crente, mas você fala mal do chefe. Você é crente, mas você olha para as meninas, você olha para os caras aí. Você? Não, eu não quero. Para ser crente assim, eu prefiro não ser. Agora, o caminho que Jesus está nos chamando é um caminho onde nós somos exemplo para a vida de outras pessoas. Sabe, irmãos, eu não desejo, na verdade eu desejo que a ADAI cresça, eu desejo que a ADAI aqui em Santos se expanda, que logo esse lugar aqui fique pequeno, a gente tem que procurar outro, eu desejo tudo isso, mas mais do que encher essa igreja de pessoas, eu desejo que nós sejamos homens e mulheres de Deus para essa cidade. Quando as pessoas pensarem na ADAI, eu não quero que elas pensem em bagunça, eu não quero que elas pensem, nossa, a igreja hypada, não, eu não quero isso não, eu quero que as pessoas pensem, lá existem homens e mulheres de Deus. Eu vou contratar o fulano, de que igreja que ele é? Dá aí, pode contratar. Pode contratar. Por quê? Porque eu tenho mais 3 aqui e são homens de Deus. Quem que está vendendo isso aí? A fulana, ela é da Adai, pode comprar, não vai dar erro. Por quê? Porque lá só tem homem de Deus, só tem mulher de Deus. Precisamos ser exemplos para essa cidade. Exemplo para a vida das outras pessoas que caminham perto de nós. Por isso que Jesus está falando, vocês são luz do mundo. Quem está perdido em escuridão precisa passar por vocês e ter o seu caminho iluminado em nome de Jesus. Então a pergunta que a gente tem que fazer é, será que nós estamos resplandecendo a luz de Jesus em todas as coisas que a gente faz? Será que as pessoas estão conhecendo mais sobre Jesus quando passam pela gente? Quando eu era pequeno, eu fazia parte de uma outra igreja, a Igreja Batista, e na Igreja Batista eles têm um ministério, né? Um ministério para os adolescentes e para as adolescentes. Os adolescentes ficavam nos embaixadores do rei, e as adolescentes ficavam nas mensageiras do rei, de criança para adolescência. E desde pequeno a gente aprendia que nós éramos embaixadores de Jesus. O que o embaixador do Brasil faz nos Estados Unidos? Ele representa o Brasil nos Estados Unidos. Quando a gente fala que nós somos, e a Bíblia diz isso, que nós somos embaixadores de Jesus, nós estamos levando o nome de Jesus por onde a gente passa. Mais do que o nome da ADAI, mais do que o nome das Assembleias de Deus no Brasil, nós estamos carregando o nome de Jesus. Por isso que quando você fica devendo às pessoas, não é você, é Jesus. Por isso que quando você trata mal os outros, é Jesus, você está representando Jesus. Existem pessoas que nunca vão parar para me ouvir aqui na igreja, mas estão ouvindo você. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo. Você é o Jesus que as pessoas vão conhecer. E que Jesus elas vão conhecer olhando para você e para mim? A nossa fala,
o nosso olhar, os comentários que a gente faz. A gente tem que entender que ser cristão vai muito além de um simples código de conduta. Passou o tempo onde a gente falava assim, ser cristão é não fazer tal coisa e fazer tal coisa. Não, esquece isso aí. Isso aí já passou. Ser cristão agora é a gente levar o nome de Jesus por onde a gente passar. É ser uma revelação intencional da vontade de Deus por onde a gente passa. É assumir a responsabilidade de brilhar nos lugares mais sombrios. E essa é a minha oração por nós. Eu oro para que a gente saia daqui com a necessidade de ser percebidos lá fora. Não por ego, não por orgulho, não, mas para a glória de Deus. Que as pessoas reconheçam Jesus em nós, Jesus na nossa história, Jesus na nossa empresa, Jesus no seu jeito de trabalhar, no seu jeito de falar, no seu jeito de falhar também, no seu jeito de olhar, de tudo aquilo que a gente fizer, as pessoas precisam reconhecer Jesus em nós. Jesus em nós, a esperança da glória. Isso aqui não é um discurso motivacional, não, isso aqui é a realidade. Nós somos a luz do mundo. Muitas pessoas, e eu encerro aqui, muitas pessoas reclamam, o mundo está perdido, o mundo está podre, o mundo está acabado, não tem mais jeito. Ei, ao invés de ficar amaldiçoando a escuridão, é hora da gente acender a nossa luz, é hora da gente acender a nossa vela, acender a nossa lanterna, porque é muito fácil ficar falando, Santos é difícil, São Vicente é difícil, não sei o que é difícil, mas tem tanta gente passando necessidade, e o que nós estamos fazendo? A gente quer atender 15 famílias para ser luz de Deus na vida dessas 15 famílias que não teriam o que comer se não fosse você, porque você é luz do mundo. Ou a gente começa a considerar essas situações do cotidiano, ou a gente vai se perder. Sabe o seu vizinho, que talvez está passando por dificuldade, e você sabe disso, é hora de você ser luz do mundo na vida dele, sua família, ser luz do mundo na sua família. Que Deus nos leve para esse lugar de responsabilidade, onde a gente reconhece que nós somos embaixadores do Rei, mensageiras do Rei. Quando você falar, é Deus falando. Quando você for, é Deus indo. Guardadas as devidas proporções, nós somos morada do Senhor. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo. Os nossos pés pisam onde Jesus pisaria. As nossas mãos tocam onde Jesus tocaria. A nossa boca fala aquilo que Jesus falaria. É tempo de nos levantarmos, irmãos, como luz do mundo. Essa é a minha oração por nós hoje. Eu quero orar por você. Você pode ficar de pé no seu lugar? Nós vamos cantar uma canção que fala sobre a santidade de Deus. Mas antes, nós só somos capazes de falar sobre a santidade de Deus porque tem que haver santidade dentro de nós. Aquilo que sai de nós tem que ser santo como o nosso Deus é santo. Eu oro para que as palavras da sua boca sejam palavras que iluminem o caminho de outras pessoas. Eu oro para que Deus use você colocando o olhar certo, a palavra certa, a atitude certa para transformar a realidade de onde você está inserido. Onde você está inserido? A escola onde você trabalha, o lugar onde você trabalha, a escola onde você estuda, você foi chamado para ser luz naquele lugar. Feche seus olhos se você puder. Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a ressurreição e a vida, o Senhor é o leão da tribo de Judá, o Senhor é a porta. Mas quando o Senhor disse que o Senhor era a luz do mundo, o Senhor partilhou isso com a gente. Obrigado. Deus, que haja uma conduta diferente em nós. Que as pessoas consigam reconhecer que nós somos diferentes. Somos diferentes do mundo, mas não fugimos do mundo. Somos influentes no mundo. Pai, eu oro para que as portas se abram em todas as áreas onde o Senhor quiser nos levar. Senhor, abre as janelas do céu para que a gente tenha acesso a lugares que até hoje a gente não teve. Senhor, nós queremos entrar agora, Deus, nas maiores produtoras de cinema do mundo para ser luz lá. Deus, há jogadores de futebol aqui nessa igreja, leva eles para os maiores clubes do mundo para que eles sejam luz naquele lugar. Senhor, há professores aqui, Pai, que o Senhor faça deles homens e mulheres de Deus, que gerem impacto na vida de alunos que a gente não faz ideia de onde chegarão, mas chegarão em algum lugar, e chegarão pela nossa influência.
Pai, aqui há pessoas que trabalham nas mais diversas áreas, usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, queremos ser luz do mundo, para iluminar o caminho de outras pessoas. Deus, se há questões, e eu sei que há questões que a gente precisa melhorar na nossa vida, pecados que a gente precisa deixar para trás, Pai, nos ajude a sermos uma boa referência para a vida das pessoas. Conserta o nosso casamento, conserta o nosso namoro, conserta, Senhor, o nosso trabalho, conserta, Senhor, a nossa personalidade, conserta, porque não queremos envergonhar o nome que carregamos, e não carregamos o nome da Adai, carregamos o nome de Jesus. Faça isso, Pai, em nós, faça isso através de nós, essa é a nossa oração. Queremos ser santos como o Senhor é santo. A Ti o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus.